Querido Mestre Jesus, queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu santo nome. Agradecer, Senhor, pelo acolhimento que esta casa nos oferece, para que aqui, Jesus, possamos nos encontrarmos semanalmente, reunindo-nos com o propósito, Senhor, de aqui aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos, de aqui, Senhor, encontrar o conforto que necessitamos para os nossos corações, para os nossos espíritos. Queremos, Senhor, agradecer em teu santo nome a presença dos nossos mentores, protetores, guardiães, a presença dos mentores e protetores desta casa, que tanto nos auxiliam para a execução de cada tarefa. Mestre querido, queremos, Jesus, te pedir para que abençoe e proteja, Senhor, esta casa, para que a envolva com a tua luz e com o teu amor, para que permita, Senhor, a todos aqueles que aqui vierem, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam ser envolvidos pela tua vibração de amor e de paz. E que ao deixar esta casa, Senhor, cada um de nós possamos levar conosco as vibrações de bênçãos provindas, Senhor, do teu divino amor. Mestre querido, por fim te pedimos, ó Senhor, que esteja entre nós e que permaneça, Senhor, ao lado de cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Hoje nos foi sugerido para que pudéssemos conversar um pouquinho sobre o tema causa e efeito. Então é um tema muito bacana porque ele é bem importante na doutrina e nas nossas vidas. É um tema que precisamos compreender para que possamos, compreendendo, viver melhor. Buscar com mais segurança os caminhos a nos conduzir na direção certa. Bom, quando nós falamos do tema causa e efeito, nós temos duas questões que as pessoas utilizam de maneira corriqueira, que é a questão do acaso, uma delas. O acaso existe? Será que realmente ele existe? Será que as coisas acontecem ao acaso? E nós sabemos que
O universo, como um todo, ele é regido por leis divinas e leis imutáveis. Dado a existência dessas leis, né, é que a ciência consegue avançar nos processos de desenvolvimento, de pesquisa, de estudo. Se nós tivéssemos a ação constante, como se coloca, do acaso, dificilmente nós teríamos o mesmo evento ocorrendo da mesma forma. Então, nós teríamos um problema na questão das experiências científicas, por exemplo, aonde se define um processo que, executando aquele processo naquela mesma sequência, você vai ter o resultado. Quantas vezes o executar, o resultado será sempre o mesmo, dado a questão das leis. Né? Nós temos, para citar uma delas, por exemplo, a lei, né, da atração. Né? Então, ou seja, essa lei de atração no sentido da atmosfera, né, que seria da gravitação, a lei gravitacional, aonde o planeta atrai, né, os corpos para ele. Então, logo, as pessoas, né, falando exclusivamente do ser que caminha, que vive sobre o planeta, ele tem como a atração está grudado, né, junto da superfície. E nós temos a outra questão, que é a tal da questão do sobrenatural. Então, essas duas questões do acaso e do sobrenatural, elas não faz muito sentido, ou não faz sentido algum, né? Principalmente quando nós observamos as questões de causas e efeito. Tá? Porque o sobrenatural, ele seria algo que não é natural, né? Seria algo fora das leis natural. Então, a ação das questões que poderíamos denominar de sobrenatural seria situações e fenômenos que iriam ocorrer fora das leis naturais, né? Fora do processo natural das coisas. Logo, se nós tivéssemos o homem, o ser humano, nas questões com recursos de poder voar, por exemplo, sem o auxílio da tecnologia, isso seria um fenômeno fora das leis naturais aplicadas ao homem. Tá? Então, logo aí a gente teria, teoricamente, um fenômeno sobrenatural, se assim pudéssemos falar. No entanto, no universo existem inúmeras leis, né? Existem leis para tudo. Leis naturais, leis divinas, leis soberanas, que são imutáveis. Todo o universo ele é controlado pela aplicação dessas leis, né? Nós falamos da lei da gravitação, por exemplo. O orbe terrestre gravita em um eixo aonde a ciência consegue identificar, né, através do estudo, da observação, o seu processo rotacional, a velocidade, inclusive medir a velocidade dessa rotação, consegue determinar os seus ângulos, né, aonde nós temos aí os estudos de tempo, né, dentro desses processos. No avanço desses estudos, já se consegue alcançar as possibilidades de visitar planetas fora da Terra, dado toda uma sequência dos estudos das leis naturais, né? Do tempo, do deslocamento, da atmosfera, dos efeitos da atmosfera. Então, se nós tivéssemos aí o fenômeno do acaso que ocorresse,
você não conseguiria prever isso com segurança. Porque aquilo que estaria no seu campo de visão como previsão de estudo hoje e amanhã poderia não estar. Porque você não teria mais como garantir essa existência. Então, logo nós podemos afirmar com muita segurança que o acaso é apenas uma palavra utilizada pelas pessoas para tentar explicar algo que elas não sabem a sua origem. Então, as pessoas, para não ter que explicar o porquê não conhecem a explicação de algumas coisas que acontecem, atribuem ao acaso e está tudo certo. Aí ninguém entende nada e fica tudo por isso mesmo. Mas, na prática, se o acaso fosse um processo existente, a existência seria um caos total. Tá? Porque nada teria sustentação. As coisas aconteceriam sem controle, porque o acaso se atribui a algo que ocorre sem controle. Então você não tem como prever quando vai ocorrer, aonde vai ocorrer, que momento nem como. Né? Porque não existe o controle se assim nós pudéssemos atribuir o acaso. Então, quando nós afirmamos que por acaso ou ao acaso encontramos alguém, não é bem verdade que foi o acaso. Tá? Porque não, né, a gente já sabe que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, por tudo existe uma lei, existe lei que sustenta tudo isso, o universo. Hoje eu estava lendo, na verdade, curiando um artigo, né, sobre um buraco negro que havia chocado com a estrela morta e tudo mais. E nessa explicação ele ia falando sobre esses choques, né, que gera todas aquelas ondas, tal, enfim, mas que dado esses choques, às vezes acaba se formando, né, outros planetas, outros pontos do universo mesmo, enfim, você acaba, ou seja, da destruição cria-se algo novo. Isso é o acaso? Não, não é. É uma forma, são leis estruturada que aí a gente consegue perceber aonde se aplica a renovação das coisas. Né? Nós sabemos que muitas situações é importante, a destruição ela não é o fim, ela é quase sempre um recomeço. Se destrói algo para nascer outro. Por exemplo, a semente, para que ela germine, ela precisa ser totalmente destruída. Então ela é jogada na terra, ela apodrece por inteira para que ela possa germinar. Então há uma destruição para o renascimento. E isso, na natureza, é constante. Né? No universo, isso é constante. As leis se aplicam e são efetivamente imutáveis. No Espiritismo, né, nós também falamos muito sobre essas questões de causa e efeito. Nós temos bastante coisas, né, informações sobre essas leis naturais no Livro dos Espíritos, por exemplo. Aí onde fala de praticamente muitas das leis, as leis do trabalho, a lei do progresso, né, e por aí vai. Né? São todas leis naturais. Mas para a gente falar sobre tudo isso, a gente teria que ter muito tempo. Né? E nós não temos tanto tempo assim, nosso tempo é limitado. Então, dado isso, eu quero falar, né, sobre o Evangelho. No Evangelho nós temos o capítulo 5º, onde fala-se das bem-aventuranças. Mas nesse capítulo também, ele fala de alguns pontos muito importantes. Por quê? Porque nós sabemos já de longo tempo que a Terra não é um paraíso para se visitar de férias.
E sabemos também que a Terra, sendo um planeta de expiação e provas, aqui se vive quase sempre, né? Que sofrimento me parece algo muito duro, né? O Evangelho fala de aflições. Mas as aflições para quê? Né? Então, ou seja, o Evangelho nos fala de 2 pontos, né? Fala demais, mas eu quero focar nesses 2 para ver se a gente consegue fazer isso dentro do tempo necessário. Ele fala das causas anteriores das aflições, né? E nós temos muitos porquês dos eventos que ocorrem no nosso planeta Terra. Nós questionamos muito as desigualdades que nós encontramos no nosso meio, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso condomínio, né? Então, pessoas que nasceram em condições dolorosas, espíritos que reencarnaram em condições dolorosas, né? Por exemplo, uma criança, um espírito, né? Uma criança, a gente está falando puramente do corpo, mas o espírito que reencarnou com processos de idiotia completo. Ele é um espírito que ele vai atravessar uma jornada reencarnatória com muitos desafios, com muitas dificuldades. Bom, se esse espírito, ele reencarnou, né, se viu o processo do seu nascimento, né, os seus parentes, sua família, e se sabe que nessa existência ele nada fez para merecer essa provação dolorosa, essa situação dolorosa. Mas se Deus é amor e todos nós somos seus filhos, por que uns com tanta saúde, com tanta inteligência, né, com tantas possibilidades e outros apenas com dificuldades? Por quê? É escolha que Deus faz, privilegiando uns e tirando as oportunidades dos outros? Nós sabemos que não. E aí nós sabemos que se aplicam essas leis. E a lei de causa e efeito aplica-se aí. Nós vemos nesta criança ou nesse espírito que reencarnou nessa condição dolorosa o efeito de alguma causa. Para que ele pudesse reencarnar dessa forma, houve uma causa. E essa causa não ocorreu agora, porque ele já encarnou nesse estado. Então, essa, com certeza, é uma causa anterior. Em algum dos seus processos, das suas vidas, em algum das suas encarnações anteriores, algo ocorreu que lhe permitiu essa experiência nessas condições. No entanto, também sabemos, né, que a dor, ela é a manifestação do amor em nosso próprio benefício. Essa dor que se apresenta para esse espírito que reencarnou nessas condições é a manifestação do amor divino. Mas aí você pergunta, como pode o amor divino se manifestar em alguém trazendo para sua vida tanto sofrimento? Para que possamos compreender com mais clareza, nós podemos criar um cenário
uma situação hipotética apenas como parâmetros para exemplificar. Imaginemos que esse espírito, que ele teve a oportunidade de reencarnar com processos psicológicos muito difíceis, na encarnação, vamos falar de algo próximo, na encarnação anterior, ele tenha sido um espírito muito inteligente. No entanto, utilizou a sua inteligência para fazer o mal. Por conta da sua inteligência, ele pode ter feito muita gente sofrer. Ele pode ter tirado a vida de muita gente. Um exemplo simples. As pessoas que trabalham na criação de armas de destruição em massa. Ele tem, pelo resultado do seu trabalho, uma colheita muito dolorosa. Porque quando se utiliza do produto que ele produziu, ele vai trazer dores profundas para pessoas, para a humanidade. E isso não é esquecida pelas leis divinas, porque nada que fazemos é esquecido pela lei divina, porque a lei divina está em nós. A nossa consciência é o principal juiz a aplicar sobre nós as penas necessárias para a reparação dos erros que cometemos. Então imagine que essa criança, esse espírito que reencarnou dentro desse processo, por bondade divina, lhe foi tirada a condição de inteligência para que ele não cometesse a mesma falta. Reencarna nessa situação dolorosa, tendo nessa oportunidade a manifestação de uma causa do passado. Então ele vive hoje o efeito do que ele causou na encarnação anterior. Se ele conseguir viver em harmonia, porque não significa que um corpo debilitado seja o suficiente para manter em harmonia um espírito rebelde. É uma prisão. O problema é que muitas vezes esse espírito, por rebeldia, ele se revolta, ele se rebela, mesmo com todas as limitações que ele tem. Não aceita a oportunidade de pagar o seu débito. Dado essa rebeldia, acaba acumulando mais débitos, dificultando o cumprimento das suas dívidas. Exemplos desse tipo, exemplos de causas, né, causas anteriores cujo efeito se manifesta atualmente, existe aos milhares. Nós temos muitos. E temos com pessoas que conhecemos e temos conosco, que se manifesta também em nós. E temos um outro ponto, que são as causas atuais.
causas atuais das aflições. Porque muitas vezes vivemos em situações de sofrimentos constante na nossa vida. Mas são sofrimentos causados nessa existência. Não foram em existências passadas. Quantos de nós temos o hábito de analisar as nossas ações? De analisar o efeito, o resultado que as nossas ações podem causar. Resultados bons ou resultados ruins. Mas analisar antes de agir. Será que nós já temos esse hábito? Se não temos, corremos o risco de agir de maneira inconsequente. E a ação inconsequente, ela gera resultados igualmente inconsequentes. Né? Então acabamos, muitas das vezes, na própria existência, colhendo já o efeito das nossas ações inconsequentes. Né? Um outro exemplo, né, de causas atuais das aflições. Imaginemos a indisciplina alimentar. E isso é muito comum. No entanto, qual é o efeito dessa causa? O acúmulo, quase sempre, de enfermidades. Porque ao longo da vida, nós acabamos tendo como efeito a manifestação de enfermidades em nossos próprios corpos. Sofremos por isso. E será que já estaremos conscientes de que o nosso sofrimento é o efeito da causa, né, que é a nossa indisciplina no quesito alimento? Mesmo hoje, onde já existe muito estudo, onde já existe uma série de orientações, onde já existe aí muitos recursos que se consegue estudar de maneira mais aprofundada o organismo humano, né? Onde os especialistas, os profissionais de nutrição se propõem a orientação do ser, mas nem por isso e nem assim é o suficiente, muitas vezes. Porque quando a criatura é indisciplinada, ela continua sendo, mesmo sabendo dos riscos que corre. Quando isso ocorre, vamos culpar a quem? Será que já temos entendimento suficiente para assumir as nossas responsabilidades? Ou ainda continuaremos acusando a divindade pelos erros que cometemos? Um outro exemplo. Imaginemos, né, o comportamento. Nós sabemos que o nosso trânsito é uma maravilha, é um ambiente muito bem harmonioso, onde as pessoas são totalmente educadas, né, e respeitam uns aos outros. Dado a esse cenário maravilhoso que nós temos diariamente, imagine se somos ainda sobre isso um motorista agressivo. Qual seria aí o efeito das causas
que essa criatura vai criar no trânsito. São quase sempre as possibilidades de acidentes, as possibilidades de desentendimento com outras pessoas, que poderá ocorrer em situações mais graves. Poderia ter sido evitados? Podemos evitar? Claro que podemos. Mas para isso, precisamos ter consciência. Se não agirmos de maneira consciente das nossas responsabilidades, nós vamos sempre colher, porque o efeito é uma colheita. A causa é quando semeamos, né? Nós sabemos que, isso já é dito e de conhecimento praticamente de todos, tá? Que a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, cada um irá colher conforme plantou. Nós só podemos colher da nossa plantação. Quando semeamos, quando plantamos, nós ali criamos uma causa. É a causa raiz daquele processo. O resultado dessa plantação é o efeito, a colheita, que vamos ter que colher mais cedo ou mais tarde. Também sabemos que a semeadura é livre, né? E nós podemos semear como bem entendermos, mas que a colheita é obrigatória. Nós teremos que colher. Que seja uma colheita agradável ou que seja uma colheita dolorosa, mas teremos que colher. Não temos escolha. Dado toda essa questão, logo nós podemos eliminar completamente a ideia do azar. Então não existe aquela ideia de que eu sou azarado, que as coisas ruins acontecem comigo, que eu não tenho sorte, porque não tem nada a ver com azar nem com sorte. Tem a ver com o efeito ou com a colheita da plantação que fizemos. Não é azar, não é sorte. Não é um jogo. É algo real. Não temos como atribuir ao acaso, porque é o resultado das nossas ações. A criatura que se propõe a uma vida de descanso, de repouso absoluto, em plena saúde física, e ela chega num momento de dificuldade, ela não pode atribuir que ela é azarada, porque não consegue trabalho da maneira que ela quer. Ela não se preparou, ela não teve o cuidado de procurar os caminhos que o levasse a adquirir o trabalho, a profissão que ela quer. Se ela não tem o preparo, naturalmente ela não vai adquirir, porque o mercado não vai propor, não vai aceitar, criando dificuldades para essa criatura.
E aí ela não poderá afirmar que ela não tem sorte. Não tem sorte porque todo mundo arruma trabalho e ela não. Não tem sorte porque as pessoas vivem viajando, porque as pessoas compram, porque as pessoas vendem, porque as pessoas... e ela não. Aí se pergunta, qual foi a tua plantação? Quais foram as sementes utilizadas ao longo da tua caminhada para que você possa reivindicar essa colheita? Essa colheita efetivamente diz respeito às tuas atitudes, se não assumimos a nossa responsabilidade e não atribuímos a Deus o nosso fracasso, seja lá por que atitude tenhamos tido. Da mesma forma que as pessoas costumam dizer, isso é injusto, eu fui injustiçado, né? E essa ideia de injustiça, de se sentir injustiçado, isso é muito complicado. É um sentimento muito ruim que atraímos para nós. Porque ele nos fere, ele nos permite se sentir feridos. Então nós nos colocamos na condição da vítima. E quantas vezes, nessa situação de se sentir injustiçado, nós, com clareza ou não, concluímos que Deus não se importa com os nossos sofrimentos, não se importa com as nossas dores, como se ignorasse a nossa situação. Aí nós encontramos pessoas que falam, mas eu rezo, peço e oro e nada acontece. Mas basta só orar, basta só pedir? É o suficiente só orar e pedir? Quando no universo tudo é ação? Que é necessário que agimos, não é? Ou seja, é necessário que semeemos para ter o direito de colher. Agir é a semeadura. Para conseguirmos ter o direito de colher, que é o resultado, que é o efeito da causa. Se conseguirmos semear coisas boas, poderemos colher coisas boas. Se não semearmos coisas boas, iremos colher de qualquer forma, mas colheremos aquilo que nós não gostaríamos de colher. E eu estou olhando para esse relógio ali, e agora que eu percebi que o ponteiro dele não mexe. Agora que eu percebi, ele é no outro do fundo. Tá? Isso. Nossa, aí a gente ia continuar falando aqui e olhar no relógio, mas não chegou 8h30, nunca não é? Tá? E quais são as nossas atitudes dentro desse contexto de causa e efeito? Nós precisamos aprender e desenvolver o hábito de refletir. Primeiro, refletir sobre o ponto que eu falei anteriormente. Refletir no resultado das nossas atitudes, das nossas ações. Qual será o resultado da minha ação, do que eu estou fazendo agora, ou do que eu pretendo fazer? Dentro dessa reflexão,
nós precisamos questionar, muitas das vezes, quando as coisas estão acontecendo conosco. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou dentro desta aflição? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Qual foi a causa? Que tipo de semente eu plantei para merecer essa colheita? O que eu fiz? O que eu fiz foi nessa existência? Se não foi nessa existência, então, com certeza, foi na existência passada. Porque a justiça de Deus não falha. E é extremamente, bondosamente justo e bom. E tudo nos permite para que possamos alcançar a harmonia necessária, para que possamos encontrar a felicidade para as nossas vidas. Mas se eu estou colhendo de uma colheita dolorosa, vivendo um momento difícil, eu preciso compreender por quê. Mas também eu preciso entender para que eu estou vivendo isso. Para que servirá o meu sofrimento? Quais serão as lições que eu vou precisar aprender vivendo esta situação? Aprender para o meu espírito. E aí, nós precisamos também questionar: como eu devo fazer? Como eu devo fazer para amenizar ou para solucionar esse problema, entre aspas, essa dificuldade que eu estou vivendo? O que eu devo fazer e como eu devo fazer para que no futuro, na próxima encarnação, eu não tenha que passar por situações semelhantes? Porque nós vivemos o presente, mas precisamos também pensar no futuro, sem esquecer do presente. Porque nós precisamos criar situações adequadas para que possamos ser felizes. No entanto, nós sabemos que nem todas as sementes irão amadurecer ao ponto de termos que colhê-las em uma única encarnação. Se hoje nós colhemos plantações, sementes que nós plantamos em encarnações passadas, é possível que sementes que plantamos nessa encarnação só iremos colher em outras. Então questionemos: como será esta minha colheita? E o que eu devo fazer para que essas minhas colheitas futuras sejam boas e adequadas? Então, conhecemos o caminho do Evangelho, conhecemos a proposta do amor, conhecemos a proposta da caridade. E é esse o caminho que devemos trilhar, porque as sementes, elas se encontram ao nosso alcance, só que estão todas misturadas. Se o meu desejo é semear o ódio, eu vou ter ele ao meu alcance para semear. Se o meu desejo é semear a vingança, também terei.
essa semente ao meu alcance. Se o meu desejo é semear o amor, igualmente ela se encontra ao meu alcance para que eu possa semear. Basta aprender a selecionar quais as melhores sementes para a nossa plantação. E qual o resultado que elas trarão na nossa colheita. Se estivermos com isso muito claro em nossa mente, muito definido nas nossas atitudes, poderemos já ter colheitas muito boas na encarnação atual. E aí são causas não de aflições, mas causas de alegrias na atual. Dessa encarnação que nós semeamos e conseguimos colher já nessa mesma encarnação. E se gostamos da colheita, vamos ampliar essa semeadura para que no futuro tenhamos colheitas maravilhosas.